Hoje, a gente vai conhecer uma das histórias mais incríveis e dramáticas da antiguidade, o livro de Tobit. Mas olha, esquece aquela ideia de texto antigo e empoeirado. Pensa nisso aqui como um roteiro de filme, sabe? Cheio de desespero, uma jornada super perigosa, um demônio para ser enfrentado e, claro, uma ajudinha divina que amarra todas as pontas de um jeito espetacular. E o ponto de partida é justamente essa pergunta. No centro de tudo, a gente tem duas pessoas em lugares completamente diferentes, passando por um sofrimento terrível. E ambas fazem a mesma oração. Elas pedem pela própria morte. O que elas nem imaginam é que uma única e arriscada jornada está prestes a se tornar a resposta para os dois. Então, bora entender como isso acontece. Vamos lá, vamos conhecer os nossos protagonistas. De um lado, a gente tem o Tobit, um cara super justo, caridoso, que de repente perde tudo. Ele fica cego, perde a grana e ainda é humilhado pela própria esposa. Do outro lado, bem longe dali, vive a Sara, uma mulher devota, mas que carrega uma maldição pavorosa. Um demônio chamado Asmodeus a persegue e mata todos os seus maridos na noite de núpcias. 7 homens, 7 mortes. Imagina só. Os dois, cada um no seu canto, chegam no limite. E nesse limite, nesse fundo do poço, eles fazem a mesma coisa. Quase que no mesmo instante. Mesmo estando a quilômetros de distância, essas duas almas olham para o céu com um único pedido: que o sofrimento deles acabe. O Tobit, que ficou cego de um jeito bem bizarro por causa de excrementos de passarinho que caíram nos olhos dele e que perdeu toda a sua dignidade, ele simplesmente clama por alívio. A dor dele é tão, mas tão grande que a morte parece a única saída, a única misericórdia possível. E ao mesmo tempo, a Sara, se sentindo humilhada, acusada de ser a culpada pela morte dos maridos, faz um apelo muito parecido. Ela se sente amaldiçoada, sem esperança nenhuma, e também vê a morte como a única forma de se livrar da vergonha e da dor. É aqui que o céu literalmente entra na história. As duas orações feitas em puro desespero não são ignoradas. Pelo contrário, elas dão início a uma única missão. O anjo Rafael é enviado com uma tarefa dupla: curar o Tobit e libertar a Sara. Duas histórias que estavam prestes a se cruzar de um jeito milagroso. Tobit, achando que seus dias estão contados, que seu pedido de morte vai ser atendido, resolve agir. Ele precisa garantir o futuro da família. Aí ele se lembra de um dinheiro que deixou guardado há muito tempo numa terra distante chamada Média e chama seu filho, Tobias, para uma missão: fazer uma viagem longa e perigosa para recuperar essa grana. Mas olha, Tobit não entrega só um mapa. Ele dá ao filho uma bússola moral para a vida. E essas instruções são fundamentais. Não são só regras, são os princípios que vão garantir o sucesso da missão: ser justo, ser caridoso e, o mais importante de tudo, casar-se com alguém da sua própria linhagem. E essa última parte, como a gente vai ver, é a peça-chave de toda essa história. E então, a jornada começa. Tobias precisa de alguém para ir junto, um companheiro de viagem. E é aqui que o sobrenatural entra em cena, mas de um jeito bem discreto. Tobias encontra um homem que parece ser o guia perfeito, que conhece o caminho. O homem se apresenta como Azarias. O que Tobias nem desconfia é que esse cara é o anjo Rafael, enviado por Deus, disfarçado de gente como a gente. A missão divina já começou, em segredo. Logo no comecinho da viagem, o primeiro grande teste aparece. Imagina a cena. Tobias está lá, se banhando no rio Tigre, quando, do lado, um peixe gigantesco e furioso pula para cima dele. Mas no meio do caos, seu guia misterioso, o Azarias, dá uma ordem que parece loucura: pega esse peixe. E é aqui que a gente vê como aquele ataque, na verdade, era providência divina entregando um kit de primeiro socorro sobrenatural. Rafael manda Tobias guardar 3 partes do peixe: o coração, o fígado e o fel. O coração e o fígado, quando queimados, fazem uma fumaça que espanta qualquer demônio. E o fel? Bom, o fel pode curar a cegueira. A conexão é simplesmente incrível. As soluções para os problemas da Sara e do Tobit estão literalmente na mochila do Tobias. Com essas ferramentas na bagagem, a jornada continua. E é aí que Rafael revela para Tobias que o objetivo da viagem vai muito além do dinheiro. Tem um destino muito maior em jogo. O Rafael, ou melhor, Azarias, explica que, pela lei e pelo costume, Tobias tem o direito e o dever de se casar com sua parenta, a Sara. Sim, aquela mesma Sara, assombrada pelo demônio Asmodeus.
A missão de buscar dinheiro se transforma numa missão para libertar uma alma e cumprir um destino. A reação de Tobias é a mais humana possível. Ele fica apavorado. Quem não ficaria? Ele conhece a história da Sara e fica com medo de seu 8º marido a morrer, deixando os pais idosos sozinhos. O risco é gigantesco. Mas aí, Rafael acalma o jogo e revela o plano divino. Aquele peixe monstruoso não foi um acidente, foi providência. Ele diz para Tobias usar o coração e o fígado do peixe, queimar e fazer uma fumaça que vai expulsar o demônio para sempre. O medo, aos poucos, começa a dar lugar para a esperança. E não é que o plano dá certo. Na noite de núpcias, Tobias segue as instruções à risca. A fumaça sobe, o demônio Asmodeus não aguenta o cheiro e foge. E o anjo Rafael persegue e o prende, garantindo que ele nunca mais vai voltar. Enquanto isso, o pai da Sara, já esperando o pior, tinha até cavado uma cova para o genro. Mas pela manhã, que surpresa! Encontra o jovem vivo e sua filha finalmente livre. A maldição foi quebrada. Com a primeira parte da missão divina cumprida, é hora de voltar para casa. A viagem de volta não é só a de um filho que recuperou o dinheiro do pai. É a jornada de um herói que enfrentou um demônio e libertou sua esposa. Tobias volta para casa não só com a fortuna, mas com uma nova família. Ele cumpriu a ordem do pai de se casar com uma parente e agora volta com a Sara ao seu lado. Mas ainda falta um milagre acontecer. Tobias não perde tempo. Ele vai direto ao seu pai Tobit e usa a última parte daquele kit sobrenatural, o fel do peixe. Ele aplica nos olhos do pai e aquelas membranas brancas que causavam a cegueira simplesmente se descolam. E a emoção desse momento é imensa. Depois de anos na escuridão, no desespero, a primeira coisa que Tobit vê é o rosto do filho que voltou. A oração dele, que começou como um pedido de morte, se transforma num agradecimento pela vida e pela visão restaurada. O ciclo se fecha. Com os 2 milagres realizados, Tobit e Tobias querem recompensar e muito bem o guia Azarias que tornou tudo isso possível. Mas o Azarias tinha uma última surpresa guardada. É aí que a ficha cai. Ele finalmente revela quem ele é de verdade. Ele não era um simples companheiro de viagem. Ele era Rafael, um arcanjo enviado diretamente por Deus. Ele explica que foi ele quem levou as orações do Tobit e da Sara até o céu e foi enviado para ser a resposta. O encontro, a jornada, o peixe, tudo fazia parte de um plano divino. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A história de Tobit começa com 2 pessoas em desespero total, implorando pelo fim. Mas o que parecia ser o fim, na verdade foi o começo de uma jornada que trouxe cura, libertação e alegria. Isso nos faz pensar. E se os momentos mais sombrios que a gente enfrenta não forem um beco sem saída, mas o próprio caminho que nos leva a uma solução que a gente nunca poderia ter imaginado?